Ciência para todos, quando uma investigação clínica pode fazer parte do meu cuidado. Então, a gente já fez o panorama do que é pesquisa, como estão os avanços na pesquisa, e agora a gente vai se colocar dentro do ambiente da pesquisa, e a gente vai levantar essa questão, né? Quando que uma investigação clínica pode fazer parte do meu cuidado? Então, para este momento, a primeira sessão, eu não estou vendo aqui o... Ah, acabei de ver. Nós vamos chamar o Roberto Arai, que vai apresentar o tema Caminhando com Confiança, que é um projeto do Instituto Projeto Cura, estratégias de comunicação assertiva dos estudos clínicos e inovação em saúde. Isso é uma capacitação para vocês, né, influenciadoras, ONGs, entenderem como que o Cura está se comunicando, vendendo no sentido positivo, né, engajando as pessoas neste propósito. Quem vai falar desse tema é o Roberto Arai, que é... Muito papel, né? Ele é o nosso COO, Chief Operation Officer, do Instituto Projeto Cura, responsável pela gestão operacional com foco em inovação, pesquisa clínica e impacto social, mestre e doutor em biofísica de câncer pela Universidade Federal de São Paulo, possui MBA em gestão de negócios e experiência na indústria farmacêutica, em CROs e centro de pesquisa. E eu sei que trabalhou por longos anos no ICESP também, na área de pesquisa. Então, nós temos um super CEO no time Cura aqui para falar com vocês. Com vocês, Roberto. Você vai por aqui no meio. Posso falar aqui? Claro, vem para cá, eu vou pegar minhas... Não vou te atrapalhar, está aqui, está aqui. Vai, vem para cá. Vamos lá. Bom dia, pessoal, tudo bem? É muito bom estar aqui com vocês. Eu vi que tinha perguntas, muitas perguntas. Então, vou fazer o seguinte. Vou pedir para vocês participarem um pouco dessa apresentação. Tá? A gente sempre faz em todos os nossos encontros presenciais. Deixa eu ver aqui, onde é que eu passo para frente. Foi? Tá. Então, assim... Peguem seus celulares, a gente sempre faz isso, a gente quer saber quem são vocês, quem está aqui ouvindo a nossa sessão, e vocês vão também saber o grupo que está aqui em tempo real. Vamos lá. Depois tem uma pergunta aí que a gente vai colocar o pessoal que deu aula aí antes desse módulo, para ver como é que vocês enxergaram eles. Ah, legal. 18, 15 pacientes. Outro. Pesquisador. Pesquisador ali. Dá para voltar 2 vezes? Não pode. Dá para editar? Tá bom? Dá para ter uma ideia do que aconteceu? Quem são vocês? Membros da comissão de pacientes, muito legal. 49% de pacientes. Depois eu vou mostrar outros dados que a gente teve, de Gramado, no mesmo tipo de painel que a gente montou. Bom, vamos lá, agora eu vou para a segunda. E essa é bem importante para nós. Enquanto tem gente respondendo, acho que eu não consigo ir para frente. 7%. Deu? Tudo bem? Conseguiram? Fechou? Vamos na média. É percentual, mas eu não consigo mudar. Não vai. Foi? Pronto. Bem, agora, essa pergunta é chave para o que a gente vai conversar hoje.
Como vocês entenderam, e esse conteúdo complexo da parte da manhã, medicina de precisão, radioterapia, cirurgia, recidiva, controle, isso ajudou vocês, vai ajudar vocês? Em que nível isso vai ajudar vocês a discutirem com o seu médico? De 1 a 5, é muito importante a gente ter esse dado. 4, 5, ótimo. Depois a gente vai mandar esses dados lá para os palestrantes, tá? Legal? Tudo bem? Todo mundo respondeu? 4. Vamos lá. Pois bem, esses dados aqui, depois a gente vai provavelmente compilar eles, além da região de onde vocês vieram, para a gente colocar num post. Isso é bem importante para a gente saber aonde a gente deve atuar com esse tipo de ação. E eu vou explicar o porquê. Vamos de novo, se ele vai para frente. Travou de novo. Aí, tá. Antes da gente falar de comunicação assertiva e do Caminhando com Confiança, que é um programa desenvolvido pelo Projeto Cura, a gente vai partilhar com vocês as 5 lições de como navegar pela informação. Essas 5 lições elas foram desenvolvidas pela Brian Schwer, que é head do departamento de um laboratório de misinformation, de desinformação, da psicologia da desinformação. E 5 lições, elas são muito claras e elas funcionam. Então, vamos compartilhar com vocês a primeira lição aqui. A primeira lição é aprender a mexer com isso aqui. Ó. Pronto, foi. A desinformação é um risco à saúde pública. Ela pode aumentar até 5,56 vezes desfechos desfavoráveis para pacientes com câncer de mama. O segundo lugar fica pacientes com câncer coloretal, câncer de intestino. Tá? Então, a desinformação ela é muito mais problemática e se alinha muito a questões comportamentais também. Esse estudo ele foi feito com quase 2 milhões de pacientes, da base de dados do National Cancer Institute dos Estados Unidos, e o estudo foi conduzido pela Yale. Eu estou colocando todas as referências, porque esse é um padrão de verificação das informações. Logo, vamos de novo. Tá. As redes sociais elas têm uma responsabilidade sistêmica, tanto para o bem, para as informações corretas, qualificadas, como para informações complexas, equivocadas e até fake news. O problema todo é que as informações, a misinformation, a desinformação, ela é muito mais rápida, quase 6 vezes mais rápida em termos de disseminação, o alcance é muito maior, quase 100 vezes, e muito mais profundo. Logo, para a gente trabalhar com informação, a gente tem que ter uma estratégia muito clara. A estratégia de combate à informação exige muita curadoria, ou seja, qualificar a informação. Porque muitas das informações podem parecer reais, podem parecer científicas, mas não são, e muita informação pode ser mal usada. Tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente precisa saber de onde elas vêm e verificar a fonte. Será que eu tenho que segurar mais aqui? Tá. E repetir. Essa é a 4ª lição. Opa, voltou aqui. Não, vou deixar os 5 já. A 4ª lição aqui, vamos ver se eu tenho o pointer. Não sei o que está acontecendo. Voltou. A 4ª lição é construir a credibilidade com muita transparência e ser repetitivo com essas informações. Isso funciona e ela precisa ser propagada de forma muito ampla por vários padrões, várias ações diferentes, letramento, inoculação, que é imunizar a sociedade em relação ao que é correto e o que não é, e também envolver vários níveis, governo, associações médicas, associações de pacientes, e isso sim faz a construção de uma informação confiável. Então, dentro dessas 5 lições, a gente tem mais uma, que aí a gente entra num ambiente mais complexo, o ambiente da pesquisa clínica. Ou seja, os protocolos são muito rigorosos, elas são muito complexos, e a pesquisa clínica deveria fazer parte da jornada do paciente como uma opção. Mas nem sempre isso é possível porque tem muito barreiramento. E quais são esses barreiramentos? A falta de compreensão, justamente porque os termos e informações são muito complexos. A gente tem um projeto que foi apresentado na ASCO, onde essa complexidade ele equivale a risco percebido na população onde tem menor nível
educacional. Isso pode estar associado a termos complexos como randomização, o termo de consentimento. Isso acaba sendo uma barreira. Então, para isso ser retirado da frente, a linguagem que a gente deve utilizar é sempre uma linguagem mais acessível em todos os aspectos. Isso aumenta a participação do paciente de pesquisa no estudo clínico, diminui a desconfiança, e aí sim a gente tem esse paciente como parceiro do centro de pesquisa, que se falou muito hoje de manhã. Ele precisa ser parceiro porque ele é personalizado, é uma pessoa, e ele tem que fazer esse tratamento em conjunto com os vários médicos, a equipe de enfermagem, a equipe da farmácia, e conseguir conduzir e participar junto do projeto de pesquisa. Bom, a estratégia que o Cura vem utilizando, vem construindo, ela tem um núcleo. A informação... Opa, passou tudo aqui. A informação científica ela é um dado bruto, é evidência. São mais de 4.000 artigos sendo produzidos ao mês. Isso equivale a 133 artigos por dia. Ou seja, você tem que ler 3 artigos por hora, sem dormir. Só para onco. Se você começar a expandir para estudos em exercício, etc., isso aí vai aumentar. Então, o que a gente precisa? Dessa curadoria científica, que faz o filtro técnico do que é relevante. E a curadoria de linguagem é feita pela comissão de pacientes nossa, que faz com que essa linguagem ela seja cada vez mais acessível. E aí, sim, o motor faz essa informação funcionar. Que são investigadores, equipes de pesquisa, patrocinadores, multiplicadores, seguidores, tudo isso é uma força em escala, né, para ter essa capilaridade. E não envolve só esse grupo, envolve governo, envolve outras associações, associações de pacientes, grupos de pacientes. Toda a sociedade ela precisa participar, através de um mecanismo estratégico de comunicação de canais sociais, eventos híbridos, conexão direta via e-mail, e eventos como esse, eventos presenciais, que a gente vai falar um pouco mais, com bastante carinho hoje, sobre essa profundidade que esses eventos cara a cara eles provocam. Vai lá. Bom, e aqui o tripé, né, que sustenta a missão do Cura, que é ampliar o acesso da população de pesquisa clínica. A Fernanda já apresentou hoje. Vamos focar nesse aqui, no ponto do meio, que é o caminhando com confiança, que é a comunicação multicanal e curadoria científica. É assim que a gente tem trabalhado. Vai de novo. Bom, esse programa ele é alicerçado nas boas práticas clínicas. Para quem não é da pesquisa, eu vou explicar um pouquinho o que é isso. Boas práticas clínicas é um guia internacional, onde todos os países e indústrias farmacêuticas, desenvolvedores de tecnologia que fazem estudos clínicos, eles precisam seguir. E o Cura segue igualmente como os desenvolvedores, com uma diferença muito grande que a gente coloca, principalmente na última revisão de 2025, que é o Quality by Design. Esse Quality by Design é o desenho do estudo clínico para evitar equívocos durante a execução dele. E adivinha quem participa do desenho do estudo clínico nessa última revisão? O paciente. Então, esse modelo que a gente adotou, ele é desde o desenvolvimento do projeto de pesquisa, da condução e depois da publicação, disseminação e depois acesso à inovação. Então, o ciclo completo e a participação de organizações de pacientes, eles são cada vez mais importantes. É uma recomendação da ASCO envolver grupos de pacientes, da ESMO também, e agora, como a gente viu, da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. 3 pilares são importantes no Caminhando com Confiança. Opa, foi. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Vai. Onde que eu devo apontar? Estou apontando para a tela ali, mas não está funcionando. 3 pontos importantes: conexão, conteúdo acessível, que é a comunicação ajustada, a conexão, que é a construção, né, conjunta entre todos os players, patrocinador, investigador, e a confiança social na pesquisa clínica. Isso a gente precisa trabalhar muito. Ou seja, curadoria do comitê científico, para entender o que é relevante em termos de informação científica, a acessibilidade através da comissão de pacientes, então adequar bem a linguagem, fazer as traduções corretas, e principalmente ter independência editorial. Isso é compliance, e a gente deve sempre divulgar aquilo que realmente tem qualidade de informação. Bom, o alvo dessa construção estratégica é integrar a ciência
ao nosso ecossistema de pesquisa. A gente está vendo o paciente ali no centro, mas a gente quer muito mais do que isso. A gente já está falando de incluir o paciente no ecossistema e fazer parte dele, não deixar ele só no centro e participar de todas as ações. Ações junto com o Curatalks, através do Curatalks, ter acesso às informações da ASCO, dos grandes congressos, outros stakeholders, outros parceiros, governo, letramento, ações diretas com centros de pesquisa e redes sociais, que são... Será que está faltando bater? Tá, obrigado. E aí, sim, a gente fala agora mais de ecossistemas onde o paciente está inserido. Aqui, eu gosto muito dessa foto, é um dos eventos presenciais que a gente fez em Gramado. A Gabi estava lá. São 4 que a gente faz ao ano, mas o que mais chama a atenção dessa foto são esses microfones aqui, que são as pessoas discutindo oncologia molecular, são pacientes discutindo oncologia molecular. E aqui está sentadinho são as pessoas que deram as palestras, estão respondendo aí, sofrendo essa batina das pessoas. Isso é ponto-chave, isso aconteceu lá em Porto Alegre. E o que é a mensagem aqui? Porto Alegre é uma potência em pesquisa clínica, porque o ecossistema está lá, não é só o estudo. São Paulo, a mesma coisa, Rio de Janeiro. Mas as outras regiões, ele tem esse ecossistema construído? Isso é uma pergunta. Na região do Amazonas, na região norte, nordeste, centro-oeste, interior até da região sudeste. Isso é uma reflexão que a gente precisa fazer e vai precisar expandir esse ecossistema para outras regiões. A comunicação direta direcionada que a gente sempre trabalha é uma das lições que a gente aprendeu. É repetitivo, mas a gente precisa desmistificar certos mitos, né? O paciente é cobaia, etc. Então, a gente faz isso muito. Alguns estudos que a gente considera relevante por conta de questões epidemiológicas brasileiras, a gente publica por nossa livre decisão. E, como participar de um estudo clínico, a gente sempre coloca, e está a plataforma Cura, que foi apresentada, que vocês podem acessar em português. Então, fica muito mais tranquilo. Outro ponto de comunicação mais dinâmica que a gente faz, mas aí é mais para vocês saberem, é o advocacy, que a gente faz em relação a governo e estudos clínicos. Então, a lei da pesquisa é importante. E a gente trabalha muito nisso, a gente já anotou algumas pautas que a gente deve trabalhar com o governo, a gente está construindo uma comunicação importante para a advocacy. Atualização de conteúdo especializado, aqui está o nosso presidente do Comitê Científico, já fazendo um podcast, uma live lá da ASCO, para trazer as informações em tempo real, para quem quiser ver pacientes, grupo de pacientes, e as novidades que acontecem ao redor do mundo em relação à pesquisa. E os centros investigadores, esse aqui é muito especial, começou com a Luciana. Na verdade, o Caminhando com Confiança tem esse nome porque nasceu justamente com uma ação direta com o centro de pesquisa, falando com residentes, como fazer esse recrutamento de forma informada, ética, consciente, e os pacientes começarem a procurar os estudos clínicos como uma opção para discutir e, quem sabe, falar com o médico se isso vale a pena colocar dentro da sua jornada, ou fazer parte da jornada do estudo clínico. Aqui uns dados, para a gente só ter uma ideia do que a gente está fazendo, a gente mede, coisa que a gente fez hoje, a gente tem um LinkedIn aí com vários acessos, mais de 500 mil impressões, eu fiquei até interessante esse número. Instagram com mais de 365 mil indivíduos, sabe, com alcance muito interessante. Conteúdo digital, mais de 250. Curameet e Curatalk juntos, mais de 500 pessoas participando, discutindo. E aqui, os eventos presenciais com muita profundidade. Então, saem daqui multiplicadores. Isso é muito importante, o motor. E aí os newsletters, que são e-mails que são muito bem direcionados para cada pessoa, vou falar um pouco mais rápido. E aí eu trago para vocês, vão finalizando as 5 lições para navegar pela informação. Mas aí, deixo uma provocação para vocês, se isso realmente está acontecendo fora do nosso eixo São Paulo, Rio Grande do Sul. Se a gente não deve trabalhar mais nas regiões do interior, mais nas regiões da população ribeirinha, que tem gente aqui, da população centro-oeste, que tem gente aqui. E se esses estudos que já estão indo com grande força, e a gente vai ouvir isso dos próximos espíritos, dos próximos palestrantes, se esse conteúdo completo não deva ir para as outras regiões. Aí eu deixo aqui uma lição para nós, a 6ª lição, se é que a gente pode ousar colocar uma lição a mais para as 5 lições da Brian Schwer, é a colaboração.
A colaboração sempre é vista como resposta para tudo, mas aqui vamos fazer o seguinte, a gente precisa pensar no resultado e pensar onde junto a gente faz a diferença e onde junto a gente mede os resultados. Aqui estão os QR Codes para vocês se conectarem ao Cura, entre vocês. E, como colaboradores, a gente tem, caminhando com a gente, a Jéssica e a Daite, que apostaram e confiam no nosso programa. E aqui o pessoal todo nosso já foi apresentado, não vou repetir, mas só para vocês saberem que no grupo da comunicação, que é liderado pela Camila, que está aqui, tem uma enfermeira de pesquisa. É bem legal isso. Nada melhor do que uma enfermeira para conversar com pacientes. O negócio é bem interessante. Então, a gente ajustou aí o nosso modelo de comunicação aí com o pessoal da enfermagem. Então, paro por aqui. Obrigado. E vamos lá. Esse projeto Caminhando com Confiança começou... então, vocês estão recebendo aí na bolsa de vocês esse folheto, né, que é para vocês lerem, e também vocês, se precisarem, a gente já vai fazer outras confecções, mas a ideia não é só a gente pegar e guardar para nós. Nós precisamos do apoio de vocês, médicos que trabalham em hospitais, para que isso a gente leve para o hospital, para que a gente tenha lá uma sala, uma sessão, uma vez por mês, convidando os pacientes para a gente falar sobre pesquisa com os pacientes. Então, aqui tem o material. O vídeo que vocês têm visto nos intervalos é um material que a gente também produziu, que, numa linguagem leiga, a gente conversa com o paciente. Paciente leigo, né? Não é só o paciente, porque, como a Lu também vai participar, comitê de paciente não é só o paciente para receber a droga. Comitê de paciente é feito para a gente também fazer outras ações relacionadas à pesquisa. E, dando continuidade, a próxima conferência, a jornada do paciente dentro de um centro de pesquisa, com o palestrante, Dr. Cláudio Rocha, por favor. Dr. Cláudio Rocha, formado em medicina pela UFPI, residência clínica médica na USP, em oncologia pelo ICESP, médico oncologista em Teresina desde 2015. Sócio fundador e investigador principal do Centro de Pesquisa Vencer Oncoclínica. Atua na assistência e na pesquisa em oncologia, contribuindo para o desenvolvimento de novos tratamentos. Dr. Cláudio, você quer usar aqui? Eu uso aqui. Perfeito. Obrigado. Então, passe para cá. Obrigado. Bom dia. Que bom que o Roberto já começou perguntando quem está aqui, né? Então, a grande maioria de vocês é paciente, está relacionado com organizações de pacientes, é muito importante, porque o letramento, a educação, não é só para vocês, né? Porque muitos médicos não entendem direito o que é a pesquisa clínica, né? Então, entender essa jornada é muito importante, porque muitas de vocês podem passar por isso. Não sei se alguém aqui já participou de um protocolo de pesquisa? Poderia levantar a mão? 1, 2, 3 pessoas. Então, vocês vão ver um pouquinho sobre o que a gente vai falar. Como a Fernanda já falou, meu nome é Cláudio, eu sou médico oncologista e fiz minha transição de carreira para a pesquisa clínica e atualmente eu trabalho muito mais com isso do que na assistência. Esses são meus potenciais conflitos de interesse relacionados com as pesquisas, e todas essas empresas são patrocinadoras de pesquisas clínicas que a gente levou lá para Teresina, na capital do Piauí, que poucas pessoas sabem, mas é a única capital do Nordeste que não fica na praia. No Piauí tem. Isso, mas a capital, a única capital. Então, talvez por isso, a gente está mais no centro, já foi pior. A capital, antigamente, era em Oeiras, era mais ao norte, então era mais distante ainda da praia. Então, quando eu voltei de São Paulo, eu fiz aqui clínica médica na USP e fiz oncologia no ICESP, onde eu conheci o Roberto. Voltei para Teresina e foi esse o cenário que a gente encontrou no Piauí inteiro. 80% da população é assistida exclusivamente pelo SUS, e os planos de saúde de maior abrangência, principalmente do Estado e a Unimed,
eles têm muita restrição em contemplar as novas tecnologias. Então, essa é a realidade da grande maioria do Brasil. Tá? Então, quando nós temos um centro de pesquisa, nós surgimos com uma alternativa de um local onde a gente pode oferecer acesso aos tratamentos, tanto experimentais, os novos tratamentos que estão por vir, quanto o tratamento padrão, que muitas vezes é melhor do que o que tem disponível no SUS e nos convênios. Tá? Essa é uma visão geral da jornada da paciente. Então, geralmente os pacientes iniciam pelo recrutamento, são consentidas, triadas, randomizadas, tratadas e acompanhadas, e eu vou explicar para cada uma dessas etapas. A nossa etapa principal é a etapa do recrutamento. Então, por isso que é muito importante eu falar para vocês que é fundamental a gente ser ativo e intencional nas nossas redes sociais, ativo e intencional com os nossos pacientes, com os nossos encaminhadores, outros médicos, porque é a partir dessa disseminação da cultura para a gente gerar um ecossistema de pesquisa clínica que a gente consegue recrutar pacientes, para a gente oferecer. Muitas pacientes dizem que isso nem foi oferecido para elas, né? E o Projeto Cura me ajuda muito, porque falando sobre pesquisa clínica de uma forma mais simples, de uma forma que as pacientes entendam, é muito melhor para elas poderem ter autonomia de decidir sobre o que elas querem para elas, né? E não ficar na mão do médico que lhe acompanha, não sei se eu vou lhe mandar para pesquisa ou não. O poder de decisão é da participante, e ele é voluntário. Tá? Então, nós temos uma coordenadora exclusiva, então uma enfermeira exclusivamente para o recrutamento, e essa é foi uma ideia muito importante que a gente teve, porque não adianta a gente estar fazendo pesquisa clínica dentro da nossa bolha e isso não chegar para outras pessoas. Tá? Então, a gente tem reunião semanal com todos os médicos, a gente sempre vai fazer uma busca ativa de todos os estudos que nós temos abertos no centro, e a gente tem uma base estratégica que é a educação contínua em pesquisa, para pacientes e para encaminhadores, médicos encaminhadores. E a gente usa também as redes sociais. Quando essa paciente é encontrada, é oferecido para ela, então, um termo de consentimento livre e esclarecido. A participação é voluntária. Então, isso é muito importante, principalmente nesse momento em que as pessoas começam a ter mais proatividade em buscar seus tratamentos. A grande maioria dos meus pacientes tem utilizado inteligência artificial para perguntar qual é o melhor tratamento para a minha doença, né? Então, isso eu vejo com muito bons olhos, porque isso mostra que o paciente está cada vez mais querendo saber o melhor para ele. E isso precisa ter a orientação de um médico para poder avaliar cada caso. Mas isso mostra que, doutor, o senhor não falou da imunoterapia para o meu caso. Será que é porque a imunoterapia não é indicada? Ou será que é porque a imunoterapia essa paciente não teria acesso, por exemplo, com convênio ou pelo SUS, né? Mas, independente do acesso, o conhecimento precisa ser disseminado e compartilhado. Tá? E o principal em pesquisa clínica é garantir a segurança. Eu, como pesquisador, eu preciso garantir para essa participante que ela entrando no estudo, independente do braço que ela vai ficar, experimental ou tratamento padrão, a segurança dela é a nossa prioridade. Tá? Isso é tudo esclarecido nesse momento, que é o consentimento, é um termo de consentimento que é assinado pelo investigador e pela participante, fechando essa decisão da paciente que ela pode participar, e em qualquer momento ela pode retirar esse termo de forma verbal, só dizer que não quer participar. Isso dá autonomia para a paciente. E, geralmente, depois que a gente assina esse termo de consentimento, encontrou essa paciente que se encaixa nesse estudo, a gente tem um período de triagem, que é o período de triagem onde a gente vai fazer todos os exames, e tudo isso é feito de forma gratuita para as participantes, ou seja, tomografias, exames de sangue, avaliação do material anatomopatológico, envio de alguns exames para avaliação externa, né? E a gente tem tido um grande benefício, principalmente para pacientes com câncer de mama, com câncer de pulmão,
que são as doenças que a gente mais trata, para poder ter uma avaliação mais minuciosa dessa doença. Será que é uma doença sensível à imunoterapia ou não? Será que existe uma alteração molecular específica ou não? E a gente vai ter isso durante esse período, tá? E a gente sempre faz o comparativo. Geralmente os estudos têm até 28 dias para esse período de triagem, ou seja, para você provar que essa paciente tem todos os critérios para se encaixar nesse estudo. E eu sempre comparo com o período de espera que tem, por exemplo, para um convênio. Então, convênios geralmente são solicitado o tratamento pela ANS, o convênio tem até 21 dias úteis para liberar um tratamento que depois será comprado pela clínica, né, as drogas. Então, a gente consegue, lá em Teresina, lá no Piauí, na capital, que não tem praia, fazer isso em 5 dias. Em 5 dias a gente assina um termo, em 5 dias a gente consegue recrutar uma paciente, fazer todos os exames para ela começar o seu tratamento. Porque quando a gente sabe que o tempo é primordial, a gente não pode demorar nisso. Eu tenho 28 dias. No nosso centro a gente estabeleceu que é até 21 dias. A gente não pode se dar ao luxo de esperar os 28 dias para começar o tratamento. E tive alguns probleminhas de começar os 5 dias, porque nenhum patrocinador estava esperando isso. Eu falei, não, já estou com todos os exames prontos, já chequei, a gente já pode começar o tratamento. Eu disse, calma que o remédio ainda está chegando. Então, vamos contribuir, porque a gente precisa agilizar, porque a gente tem pessoas para começar o tratamento. Tá? E aí chega a parte da randomização. Alguns estudos têm como braço padrão o placebo. Então, não é errado você fazer placebo quando o que você tem na prática é acompanhar. O Roberto falou, por exemplo, desse estudo Evolve Cervical, que a gente é líder de recrutamento nacional. Essas pacientes elas fazem quimioterapia e radioterapia para câncer de colo do útero, e o que ela faz após isso é o acompanhamento, né? Fazer o segmento dessa paciente. Então, eu não preciso oferecer placebo para essa paciente, para cegar o estudo, para eu não saber o que ela está recebendo. Isso é ético, porque na prática eu não faço nenhum tratamento para ela nesse momento, versus o tratamento experimental. E é muito importante esclarecer para o paciente que não existe resposta certa. Se já existisse resposta certa, a gente não estaria fazendo o estudo. Tá? Então, a gente vai acompanhando esses dois braços. E durante o tratamento, a gente vai fazendo todo o acompanhamento, todos os exames laboratoriais, pacientes. Vocês viram que o Piauí é bem extenso, de norte a sul. Nós temos cidades que os pacientes ficam a 400 a 600 quilômetros de distância, e esse suporte, o paciente não pode ter nenhum gasto relacionado ao tratamento ou ao protocolo de pesquisa. E aí a gente tem os reembolsos, né? Então o paciente ele recebe essa ajuda de custo para poder pagar passagem, hospedagem. Isso é fornecido para esse paciente, podendo garantir que esse paciente vai conseguir manter a assiduidade, o tratamento e os dias em que ela vai fazer o tratamento. Tá? Após o tratamento, essa paciente é acompanhada, né? Então, isso tudo, a gente mantém esse vínculo com o paciente, geralmente se precisar de algum exame, tiver alguma complicação tardia, a gente está atento em relação a isso. E esses são os ganhos. Acesso a terapias avançadas, a gente tem agilidade na triagem e início do tratamento, um suporte ininterrupto aos pacientes e uma interação rica com enfermagem, farmácia, médico e toda a equipe interdisciplinar que faz parte do estudo. Os atritos. Infelizmente, a gente ainda tem o analfabetismo funcional e a maioria dos estudos oferece tablet ou aplicativo no celular para esses pacientes preencher os questionários de qualidade de vida. Então, isso dificulta bastante a coleta de questionários de qualidade de vida. E o baixo letramento em pesquisa de pacientes e profissionais de saúde. Por isso que é muito importante vocês estarem aqui para a gente conversar sobre isso, esclarecer e tirar todas as dúvidas para a gente poder deixar muito claro que é um ambiente seguro. Tá? Qual é a dificuldade? O analfabetismo funcional, digital e o letramento em pesquisa faz com que os pacientes não tenham acesso, não cheguem até os centros de pesquisa, não se interessem, não perguntem. Né? Então, isso tudo faz com que
os pacientes não tenham esse interesse. E aí é mais um momento importante da gente ressaltar que o Projeto Cura já faz isso muito bem quando coloca disponível os estudos que estão abertos no Brasil, os estudos que as pacientes podem se encaixar, e lembrar que pesquisa clínica não é a 4ª, a 5ª e a 6ª linha. Pesquisa clínica está na neoadjuvância, está na adjuvância, está na 1ª, na 2ª, na 3ª linha. Quanto mais precoce, melhor para o paciente, porque ele sempre vai estar tendo acesso a um tratamento que está ali, que ele pode participar. Então, se ele não é oferecido na 1ª linha, ele começa um tratamento, ele perde uma oportunidade imensa de poder participar dos estudos. E essa é a provocação que o Roberto fez. E por que a gente está em São Paulo e no Sul? Por que a gente não expande mais, né? Então, atualmente, o nosso centro de pesquisa é líder mundial de um estudo para tratamento adjuvante para câncer de mama. Isso mostra que você gera impacto na vida de pessoas que estão fora dos grandes centros, que podem ter acesso lá em Teresina, lá no Piauí, e em outras cidades como Belém, como Recife, como Natal, como João Pessoa, o próprio Centro-Oeste. Então, essa expansão e a capacitação, e o Brasil é a bola da vez agora. A gente tem diversidade. O FDA e a Agência Regulatória Europeia, eles precisam de diversidade. E nós somos essa ponte que está pesquisando, que está garantindo acesso, que está fazendo com que os protocolos científicos rigorosos cheguem até o cuidado integral e a assistência do SUS e dos convênios. Uma das primeiras pacientes que a gente recrutou para esse estudo de adjuvância de mama, ela estava com uma ação judicial na mão contra a Unimed, porque ela precisava de um inibidor de ciclina adjuvante. E o estudo estava aberto, assim. Você não precisa entrar na justiça contra ninguém. Você entra no estudo e você tem acesso a essa medicação, porque esse é o tratamento padrão. Então, a gente tem esse compromisso. E é óbvio que eu não faço nada sozinho. Essa é toda a equipe que a gente veio construindo. Danilo está aqui, meu sócio. E a gente vem construindo isso desde 2018. E algo que eu sempre levo e trago aqui para vocês é que toda vez que a gente é exposto a algo inovador, a gente não consegue retroceder. E eu espero que a pesquisa clínica esteja na mente de vocês, que vocês levem a palavra, como a gente estava conversando. Esse é meu WhatsApp, meu Instagram é Cláudio L. Rocha, e eu atuo todos os dias falando sobre pesquisa clínica, porque eu acho que isso é muito importante. Muitíssimo obrigado pelo... Obrigado, Fernando. Aula incrível, hein? Gostei bastante da jornada. E olha que eu achei que eu sabia muita coisa, mas gostei muitíssimo. Pessoal, lembrando, hein? Ó o banner lá, lembra que a gente quer fazer pesquisa, né? Então, a gente precisa levantar, a pesquisa começa com uma ideia, com uma dúvida, com uma pergunta. Vamos pôr lá o papelzinho, o que eu gostaria que fosse estudado, que dúvida que eu tenho, como é que eu poderia ajudar os médicos a pensar na pesquisa. Então, o próximo tema, a jornada... Não, a pesquisa é para todos. Tan, 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 tan. Inclusão e diversidade. Tan, 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 tan. Vocês estão vendo aqui que a bancada está ficando forte. Então, nós vamos convidar o Dr. Eduardo Cronenberg, médico oncologista clínico, pesquisador e gestor de Centro de Pesquisa Clínica do CRIO, consultor em atenção oncológica para o Estado do Ceará, contribuindo para o desenvolvimento e a qualificação de estratégias voltadas ao cuidado e assistência em oncologia. Olá, bom dia a todos, parabéns aí pelo engajamento, né? Eu acho que a gente está sempre trabalhando no centro de pesquisa como investigador, junto ao paciente, ao participante de pesquisa, mas é fundamental que os líderes de opinião, também nessa área do advocacy, dos pacientes, como a metade da plateia, formem essa ideia, essa mentalidade sobre a pesquisa clínica como uma opção real, né, e acessível, pelo menos, a uma parte das pessoas. E, apesar do Roberto e o Cláudio terem falado muito bem sobre as coisas positivas da pesquisa, eu vou ter que ser um pouco pessimista aqui, porque essa pergunta foi uma pergunta muito capciosa, né?
se a pesquisa clínica é para todos, né? A resposta eu gostaria muito que fosse, tá? Mas, infelizmente, a gente tem algumas barreiras que eu vou falar um pouco sobre elas, tá? Eu sou investigador principal de estudos patrocinados pela indústria, mas não tem nenhum conflito em relação a essa aula. E eu queria falar um pouco sobre qual é o panorama mundial hoje, né? Então, a gente hoje vive um paradoxo, tá? 70% das mortes por câncer acontecem nos países de baixa e média renda, mas a grande parte dos estudos são desenhados, aprovados, conduzidos, principalmente os estudos iniciais, nos países ricos, né? Então, a gente vive esse paradoxo. Então, quer dizer, o que é que está vindo para a gente aqui como país em desenvolvimento? O que é que está vindo de estudo? Está atendendo às nossas demandas, realmente? Está atendendo às nossas necessidades? Né? Então, o que chega para a gente, muitas vezes, são estudos observacionais ou estudos de fase 3, de registros de medicação, que já aconteceram, os estudos iniciais, foram testados segurança, tolerabilidade, mas os estudos de fase 3, no funil da pesquisa clínica, acaba sendo uma quantidade muito menor de estudos que acaba chegando para a gente. E eu acho muito interessante, bem importante que todo mundo tenha acesso a esse guia, né, de pesquisa clínica da Organização Mundial de Saúde, que explica um pouco qual é a situação atual do Brasil, né, ou do mundo em relação à pesquisa clínica. Então, os estudos são desenhados majoritariamente para responder à demanda dos países ricos e interesses do mercado. Os países de baixa e média renda, então, ficam com estudos observacionais ou de fase 3. Observacionais são estudos que você coleta informações, dados. São importantes também para entender nossa realidade, mas não são tão importantes quanto estudos intervencionistas. São aqueles estudos que você testa novas drogas e coloca opções de tratamentos novos para os pacientes. Então, e principalmente estudos têm carências de diversidade e populações são subrepresentadas. Então, extremos de idade, né? A gente sabe que o número de pacientes idosos incluídos em estudos é pequeno, pelas próprias condições do paciente que impedem ele de entrar no estudo, porque são, muitas vezes, critérios de exclusão para entrar no estudo. Por exemplo, as comorbidades. Pacientes idosos, geralmente, têm mais hipertensão, diabetes, arritmias ou doenças cardíacas que impedem ele de participar do estudo, muitas vezes, depende muito do estudo. Mulheres em idade fértil têm que ter um cuidado, né, dobrado para essa paciente não engravidar durante o estudo, então a gente tem que garantir que ela não vai engravidar, ou seja, tem que usar métodos contraceptivos, e às vezes isso impede a paciente de participar também, porque ela não quer colocar o DIU ou não tem esse compromisso, né? Minorias étnicas também são subrepresentadas em geral, estou falando aqui de pesquisa global, né? Moradores em áreas remotas e rurais. O Cláudio até pouco tempo falou que até pouco tempo atrás não existia pesquisa clínica em Teresina, a capital do estado do Brasil, né? Imagine áreas rurais, remotas, áreas mais distantes, muito menos, né? Esse acesso a essa pessoa que mora nessas regiões vai ser muito menor. Desvantagens socioeconômicas socialmente marginalizadas, pelo menos no Nordeste, né, eu acho que esse é o grande problema. Eu acho que se a gente tiver que impor esforços, tem que ser nessa população aí, né, porque realmente é uma população que tem muito menos acesso a tudo, porque não tem convênio, né, fica dependente 100% do SUS. População LGBTQIA+, também é subrepresentada, ou pouco registrada, não existe um registro das populações, a gente não sabe. A estratificação basicamente sexo masculino ou feminino, não se sabe nada sobre as questões socioeconômicas desse paciente, não sabe nada sobre a questão de identidade de gênero, né? E pessoas com deficiências física, visual, auditiva, né? Também é outra barreira que impede muitas vezes o paciente de participar pela própria dificuldade de interação com o médico e com a equipe também de pesquisa. Então, mas a diversidade não é imperativo ético apenas, ela é uma exigência metodológica. É importante que os estudos tenham realmente uma variabilidade, uma diversidade populacional, para poder ele ser, ao ser positivo aquele resultado, ser aplicável à população do mundo todo. Não adianta a gente fazer um estudo no Japão, por uma droga muito boa lá, sem saber que efeitos ela vai causar na população aqui, com a genética completamente diferente, a farmacogenômica, uma forma de interagir da nossa população diferente, até porque a nossa população é diversa, nós não temos uma etnicidade única, né? Então, é importante ter essa validade externa. O estudo tem que ser válido na comunidade, você sabe que o estudo clínico é uma população muito homogênea, é uma população muito pequena, para poder você, depois de aprovada a medicação, ela ser aplicada a uma população enorme, mundial, né? E aí o iceberg da exclusão, né? Até impactante falar da exclusão, né? Ah, não passou aqui.
Então, aqui a gente tem critérios então, de exclusão, critérios de elegibilidade dos estudos são ultra restritivos, ou seja, muitas exigências. Recentemente, uma paciente nossa deixou de ser incluída no estudo porque ela tinha menos de 50 quilos. Então, assim, se a gente calcula peso e altura e tudo pela a dose do tratamento por isso, por que a paciente vai ser excluída porque tem menos de 50 quilos? Foi o único critério que a paciente não tinha para participar. Então, são critérios que a gente não entende muito bem por que são aprovados, por que o investigador que desenhou aquele estudo coloca, né? Mas acontece isso, são barreiras que acontecem por causa disso, né? E outras coisas que acontecem que estão no fundo aqui, né? Que a gente não consegue ver: custo de transporte, hospedagem, dias de trabalho perdidos. A gente sabe que existe um apoio, existe eles chamam de ajuda de custo ao paciente, mas por questão também ética, a gente não pode oferecer um valor significativo para não parecer que o paciente está participando por causa do dinheiro. Então, essa restrição de recurso para o paciente usar na pesquisa também, ou na sua ida ao centro, a fazer exame de imagem, etc., às vezes é um limitante. Às vezes a pessoa que acompanha aquele paciente também tem que sair do trabalho para poder ficar acompanhando aquela pessoa. Então, são outras coisas que a gente acaba não vendo. Quem está ali só com o paciente na frente dele não vê o background ali que está acontecendo por trás. Horas gastas em deslocamentos e esperas intermináveis, o medo de ser tratado como cobaia, acho que também é uma coisa que a gente está trabalhando muito isso aí, né? E vieses implícitos, por exemplo, médicos que acham que o paciente não vai entender o protocolo por aquela questão que a gente falou sobre o Cláudio falou muito bem, sobre o letramento, sobre o analfabetismo funcional. E o Brasil, como é que está, né? O Brasil como está aqui, um gigante adormecido, né? Ele tem uma população a 7ª maior do mundo, tem a economia nona maior do PIB global, nono maior mercado de farmacêutico, mas está em 20º, né, no panorama de pesquisas clínicas no mundo, né? Então, se a gente conseguir passar para 10º lugar nesse cenário, a gente vai ter um impacto na economia e também na inclusão de mais de 286 mil pacientes por ano em estudos clínicos. Então, se a gente conseguir fazer isso, isso depende de nós, né? Depende de nós que a gente consiga elevar esse patamar do Brasil. E a realidade aqui nacional, né, em termos de estudos clínicos, nós temos centros de pesquisa basicamente concentrados no eixo sul e sudeste, ou seja, norte, nordeste, centro-oeste. Realmente, logicamente que existem centros de pesquisa, mas eles estão muito concentrados aqui, né? Existe um gargalo regulatório que está tentando se resolver agora com as mudanças na lei de 2024 quanto a isso, mas o prazo regulatório que o Brasil aprovar um estudo comparado aos Estados Unidos é muito grande, né? 203 dias comparado a 32, né? Então, a gente acaba deixando de atrair estudos também por causa disso. Os estudos têm essa velocidade que precisa ser respeitada e a gente concorre com o mundo todo. Imagina, a gente está concorrendo com o censo na China, na Rússia, no mundo todo. Então, é importante que a gente tenha essa capacidade de ser ágil também, logicamente, respeitando os limites éticos de cada estudo, né? E também a gente tem que pensar na nossa realidade como país, né? Nós temos a estatística do INCA, agora que saiu recentemente, que mostra que nossa população, né, em relação ao câncer, ela é muito diferente, né? A região norte e nordeste tem uma prevalência diferente de cânceres da região sul e sudeste, né? A região norte e nordeste, a gente vê aqui que o câncer de colo uterino e o câncer de estômago têm uma alta incidência, né? Principalmente em homens aqui, o câncer de estômago, tá? Enquanto no sul e sudeste, câncer de pulmão, colo em reto e cavidade oral. Na minha impressão, não é que seja exclusivo, né? Não é que não tenha outros tipos de tumores aqui no sul e sudeste, mas é porque está muito ligado à questão do acesso ao tratamento, acesso ao diagnóstico e também a questões de prevenção, de promoção de saúde, que são muito mais, deixam muito a desejar lá no norte e nordeste, realmente. Mas será que a gente está desenhando estudos para a nossa realidade, nossa estatística, nossa condição aqui, né? Será que o Nordeste não precisa de estudos mais direcionados para essa população, né? Enquanto o sul e sudeste para outras condições? A gente tem que usar essa estatística que a gente tem para poder tomar essas decisões também. E, nessa mesma publicação do OMS, ele faz essa chamada para a ação, né? Como tornar esses estudos, então, mais acessíveis, né? Critérios de inclusão devem ser menos restritivos, né? A não ser que realmente haja um risco para o paciente a participar, né, caso tenha aquele critério ali. Esforço para incluir uma população variada, com balança entre gênero, idade, raça e diversidade socioeconômica. Isso a gente tem percebido, né, os patrocinadores têm mandado um questionário para a gente sobre isso, até sobre a diversidade da nossa própria equipe, né, que a gente sabe que é importante também. Critérios de exclusão para não participar do estudo, no caso, né, apenas em casos em que realmente possa trazer risco àquela pessoa, né, não ser tão restritivo quanto a isso.
comparado ao benefício que aquele tratamento pode trazer. Os estudos têm que ser mais descentralizados. Está havendo movimentos de descentralização, ou seja, tirar o foco do centro de pesquisa e mais no paciente. Se o paciente mora a 400 quilômetros da capital, por exemplo, por que não fazer as coletas daquele paciente lá, coletas de sangue, exames de imagem naquela região mais próximo dele? Está havendo um movimento aí em relação a isso, para tirar o paciente muito do centro de pesquisa e usar as mídias, telemedicina, para fazer isso também, né? Mas isso é uma questão também, do ponto de vista técnico e regulatório, ainda muito complexa. E aumentar, logicamente, a diversidade, né, principalmente socioeconômica e étnica. E diversidade dentro da pesquisa clínica. É importante estudos que mostram que a equipe diversa também vai trazer uma certa empatia para aquele participante querer participar do estudo, porque tem uma população também diversa dentro daquele centro de pesquisa. E a participação da comunidade, né? Está sendo muito falado isso, a comunidade inclui advocacy, pacientes, por isso que é tão importante vocês estarem aqui, porque vocês realmente pelo menos precisa ter uma voz ativa para entender qual é o estudo que é interessante, o que é que esse estudo pode trazer de vantagem para a nossa população, dentro da nossa estatística, dentro da nossa realidade. Então, é muito importante e cada vez mais está crescendo a participação da população, das pessoas, dos pacientes e no desenho até dos estudos, não só na condução, não só na participação como passivo nessa jornada. Então, as mensagens principais é que para os pesquisadores, a equidade não é opcional, é um requisito absoluto para a verdadeira validade científica, ou seja, é importante que a população do estudo seja diversa. Né? Para os médicos, eles lutam para simplificar o processo e integrar ensaios clínicos na rotina em seus consultórios. Eles têm que ser informados que existem estudos e, logicamente, ponderando o que é benefício para o paciente, encaminhar o paciente para esses estudos. A gente depende muito da indicação médica ainda, né? Eu acho que também essa comunicação ao paciente é importante, o advocacy faz parte disso, né? Gestores públicos, a coleta de dados de diversidade na população, principalmente LGBT, é urgente, né? E para os pacientes que exijam a pesquisa clínica nos seus locais de trabalho, nos seus locais de residência, né? Ou próximos dele, né? A inovação científica é um direito que pertence a vocês. Aqui eu coloco aqui uma foto da minha equipe, que é diversa, uma parte dela que está aqui, né? Lá do Ceará. Tenho muito orgulho de ter essa equipe trabalhando comigo, essa equipe... que é principalmente integrada por enfermagem, farmacêuticos, tem enfermeiros estagiários, né, também, que estão lá com a gente, e a gente está, com certeza, promovendo um crescimento profissional numa área dedicada, são 100% dedicadas à pesquisa, não ficam na assistência 100%, temos enfermeiros assistentes também, mas essa turma aí é uma turma que realmente se dedica a 100% à pesquisa clínica. Obrigado, pessoal. Ai, se todos fossem iguais a você com o tempo. Bom, vamos dar continuidade. Então, agora vamos para o Papo Cura. O Papo Cura é o que a gente chama do debate, da troca. A hora que a gente vai ver se a informação entrou e se repercutiu algo, para a gente poder, né, levantar propostas, melhorar o aprendizado. E, para isso, eu vou convidar aqui o doutor Gessé Lopes, também membro do Comitê do Cura, médico oncologista clínico, pesquisador do INCA e do Grupo Oncoclínicas, membro pesquisador do LACOG, fundador e líder do Comitê de Diversidade da SBOC e integrante do Comitê Científico do Instituto Projeto Cura. Como eu digo, isso é o mais importante. Vamos chamar também a Daniele Castelo Branco, terapeuta ocupacional, formada pela Unifor, especialista em oncologia e gerontologia, atua na Associação Nossa Casa, na Rede Mama e no Comitê Municipal de Controle do Câncer de Mama de Fortaleza, possui diplomatura em Health Literacy e integra o Conselho Administrativo da FEMAMA, da qual é presidente eleita. E também vou chamar aqui a nossa Luciana Pereira. Luciana, engenheira química, pós-graduada em informática, viu que é a balança da diversidade aqui, hein? E data science para a área da saúde. Atua voluntariamente em 3 instituições, Cura, Systemic Foundation e Acredite. No Cura, exerce a função de coordenadora de projetos com foco especial em iniciativas voltadas ao paciente. Então, não é por acaso que ela está aqui, certo? Bom, a ideia desse debate hoje é a gente desmistificar a participação em estudos clínicos, né? Então, a gente viu a conscientização como é importante, como que o Cura tenta levar isso para
para vocês levarem para outros lugares, especialistas falando da jornada dentro do centro, as dificuldades dessa jornada, né, para o próprio profissional da saúde. Então, eu vou pedir para o doutor Gessé detonar aí esse debate, fazendo uma inquietação, né, já que você vem de uma instituição pública, o INCA, cheia de questões e diversidades, né? E vou também pedir à Lu que faça aí suas questões em relação ao comitê, representando o comitê de paciente, e a Dani, que esteve em San Antônio, né, representando também a nossa casa, a associação lá em Fortaleza, junto com o doutor Eduardo. Viu que a gente vai fazendo um balaio de gato aqui, né? Junta tudo. E que a Dani também conte como foi importante para ela estar lá em San Antônio e como que você vê essa questão da informação e da diversidade, se isso aplica no Brasil. Com vocês. Será que eu posso? Pode. Ou então as damas primeiro. Vamos, Dani, você começa. Obrigada. Gente, eu começo agradecendo o convite da Fernanda. É um prazer imenso estar aqui. Estou muito feliz de estar participando. Começo parabenizando também o GBCAM e o LACOG por toda a abertura que estão dando aos pacientes e às organizações, né, as ONGs. A gente faz parte disso. Como a Lu Holt sempre fala, né, as ONGs elas estão lá junto com a equipe multiprofissional, fazendo parte, né, de todo esse ecossistema. E esse ano passado eu tive a oportunidade de participar do Congresso de San Antônio. Foi uma experiência incrível. Inclusive, encontrei com o Gessé na volta, na nossa volta lá de Santo Antônio. E, assim, a gente tem que caminhar muito e estudar muito, se capacitar muito para conseguir chegar no nível que hoje as pacientes e as organizações vivem lá. Mas eu me senti muito acolhida, né, durante os 4 dias de evento, porque o patient advocacy lá, seja porque é um paciente advocate ou um defensor de paciente como eu, que não tive câncer, mas estou à frente de uma organização do terceiro setor, a gente é bem-vindo. A gente enxerga o nosso local lá dentro, seja em todos os painéis, a Gabi já colocou isso no painel anterior, né? A gente vê a voz da paciente fechando cada uma das mesas que elas participam, debatendo de igual para igual, e tendo a oportunidade de falar que, muitas vezes, a gente escuta isso sempre, aquele medicamento inovador é maravilhoso, mas ter qualidade de vida para aproveitar a família, sei lá, quem sabe voltar a trabalhar, também é muito importante, né? E como esse diálogo, ele só faz com que, no final, quem está no centro do cuidado, que é o paciente, acabe ganhando com tudo isso. Então, eu espero que a gente consiga caminhar para que um dia a gente possa ter isso aqui no Brasil e que, para isso acontecer, a gente precisa de vocês também, falando da importância da nossa voz. E um recadinho aqui para as pacientes, né, e para as ONGs também. A Gabi não falou, mas é importante a gente falar. Lá elas têm uma regra de ouro. As organizações elas trabalham muito isso com as pacientes, da questão de entender que, quando você está num evento desse, você não está falando de você, da sua vida, da sua história. Você tem que falar do todo, do coletivo. Ali não é momento de consultar o médico e tirar suas dúvidas pessoais, e sim da gente trazer o que está impactando para o coletivo. E a gente precisa encontrar essa lucidez aqui, para que a gente possa, sim, ter o nosso espaço, né, nesses eventos médicos. Então, era isso que eu queria trazer, e fico à disposição para qualquer pergunta. Só pegando um pouquinho o gancho do que a Dani falou, assim, Estados Unidos, Congresso é uma coisa muito diferente do que acontece aqui no Brasil. Na verdade, eu acho que a presença do paciente em todas as instâncias, seja em congresso, seja nas decisões médicas, seja em pesquisa, ela é muito forte, porque são pacientes que estão municiados com algo muito importante, que é a principal arma, que é a informação. Então, o paciente não fica só passivo.
Na verdade, nos Estados Unidos, no Congresso, os dados são apresentados e, no final, uma paciente vai no púlpito e ela digere aquilo tudo numa linguagem plana e ela dá a impressão dela. E, como a Dani falou, ela não está falando como opinião pessoal, ela está falando como uma voz de todo um segmento, de todo um setor. É isso que eu acho muito importante. E saindo um pouco dessa questão de congresso e pesquisa, também nos Estados Unidos, que é muito comum, que eu acho muito legal, dessa questão de consciência e informação, até a relação médico-paciente ela fica impactada, porque, na verdade, o paciente ele toma nota do que o médico está indicando, ele reúne os artigos, vai para casa, estuda com a família e depois volta e discute com o médico se ele vai ou não aceitar aquela conduta. E já voltando para a questão de pesquisa, nos Estados Unidos também algo que eu acho bem legal é que os pacientes eles são envolvidos na construção dos estudos, ou seja, porque a partir do momento que você tem ali a voz de quem vai estar recebendo a medicação, você consegue construir protocolos muito mais palpáveis, muito mais fáceis de aderir. Então, patient advocacy, eu acho que a gente tem que estar aí muito firme, pressionando as sociedades médicas para vocês estarem presentes nos encontros, não tem que se curvar a barreiras, eu acho que a gente encontra obstáculos nos nossos caminhos, desafios também, mas, a todo momento, eu acho que o papel do cura é fundamental na instância de pesquisa, de cuidados, acho isso muito interessante. Achei as falas muito potentes aqui, mas não posso deixar de puxar um pouquinho para o lado de diversidade, a fala do Eduardo, e a pergunta que ele fez na aula dele, se pesquisa clínica é para todos, eu até endosso e concordo que, às vezes, não. Mas pesquisa clínica deve ser oferecida equitativamente para todos e todas, e todes. Porque, na verdade, o que a gente percebe hoje é que, no Brasil, a gente tem uma inundação de drogas e protocolos, mas, quando você vai se debruçar na tabela 1, ali, todo o estudo que é publicado de 2010 para cá, obrigatoriamente tem que ter uma tabela 1. Depois vocês podem até, por curiosidade, olhar. Ah, doutor, minha droga é essa, mas deixa eu dar uma olhada o estudo que aprovou. Por quê? Na tabela 1 você vai ter a idade das pacientes, você vai ter a etnia, a raça, você vai ter fatores ali para você ver se você está representado. Agora, o que eu digo para vocês é que a grande maioria dos protocolos não contemplam pacientes negros, latinos. A grande maioria dos protocolos tem problema de etarismo, porque realmente incluem pacientes mais jovens. Nos Estados Unidos também, quer dizer, desculpa estar puxando toda hora o assunto para um território não brasileiro, né? Mas eles têm também um grupo muito forte que chama CURE, que, inclusive, eles tiveram uma voz muito ativa no Congresso de San Antônio de 2024. É um grupo que dá voz para o paciente em relação à pesquisa, pacientes negros. Porque, na verdade, os Estados Unidos têm 30% de população negra, mas a grande maioria dos estudos recruta apenas 2% ou 3%. Então, o que acontece? Por que pacientes negros não estão sendo representados nos estudos? Por que pacientes latinos não estão sendo representados? Será que algo acontece ali, que eles estão recebendo menos oferta de estudos? Será que é o que o Eduardo falou? Será que são pacientes menos letrados e, por consequência, eles presumem que não vão aceitar ou não serem aderentes ao estudo? Então, esse projeto do Acure, eles trazem dados muito interessantes, porque tem um entendimento que os pacientes não recebem informação sobre os estudos que estão sendo ofertados. Então, tudo isso puxa muito para uma questão de racismo, de uma questão de viés implícito, porque é algo que está no inconsciente do cuidador de saúde e que, na verdade, presume-se que para populações específicas de pacientes latinos ou com barreiras geográficas, ou mesmo com questão de identidade de gênero, os estudos eles não são oferecidos. Então, acaba que o estudo ocorre e você não tem ali uma população recrutada diversa. Então, em teoria, é um estudo apenas voltado para uma população específica, que não representa todo mundo. Mas como é que a gente pode reduzir toda essa situação? Como é que a gente pode mudar esse cenário? Como é que a gente pode recrutar mais população subrepresentada? Eu penso que passa muito pelo que o Eduardo comentou, de você ter uma equipe diversa. E aí, você ter uma equipe diversa tanto na pesquisa,
quanto também na assistência. Você ter uma equipe diversa, incluindo também os pacientes ali na roda, você vai conseguir construir protocolos mais justos e protocolos mais perto da realidade de pacientes que estamos tratando. Essa é uma fala que eu queria comentar. Eu acho que foram palestras e falas excelentes e muito potentes. E aí é um grande chamado, realmente, para que a gente tenha voz mais ativa, inclusive como país e realidade, porque somos latinos, somos pardos, somos negros, e realmente a grande parte da população realmente mora num contexto de rural. Então, assim, só um ganchinho também quanto à questão de gênero é que, conforme Eduardo falou, nos estudos apenas é relatado o sexo. Você não sabe questão de gênero, quantos pacientes são trans, quantos pacientes são cis. Você não sabe a questão também da orientação sexual dos pacientes. Então, é um dado não colhido. Nós fizemos pela AstraZeneca um levantamento no ano passado da realidade de câncer de mama em população trans no Brasil. Realmente foi um trabalho hercúleo, que a gente foi atrás de bancos de dados nacionais, e assim a gente fez uma limpeza em mais de 30 mil pacientes inseridos em bancos de dados, e realmente conseguimos encontrar 3 casos de câncer de mama em pacientes trans. Então, tipo assim, é uma realidade que passa muito pela questão da assistência, que ninguém sabe lidar com essa população específica, passa muito pela invisibilidade, que foi o que a gente colheu no nosso estudo. Então, a partir do momento que você não coleta dado, aquela população ela é invisível, você não consegue estratificar e fazer diretriz direcionada para aquilo. Então, assim, a gente levou para San Antônio do ano passado esse dado. A gente não coleta, é uma população que a gente não enxerga. Então, fica muito esse chamado para isso também. E só para dar um exemplo, só para finalizar a minha fala, quanto a essa questão de trans, a gente teve no Nordeste, eu era líder no ano passado do Comitê de Diversidade da SBOC, e um colega oncologista ele trouxe a história de uma paciente, um exemplo que eu vou dar, é uma paciente mulher trans, ela tinha feito a reafirmação de sexo, de gênero, durante a adolescência, então ela tinha mamas mesmo, não eram prótese, casada. Então, ali, um casamento de longo prazo, e teve um câncer de mama e operou. Ela operou, veio um câncer de mama que teria que fazer, por protocolo padrão, que é feito para uma população comum geral, teria que fazer uma hormonioterapia adjuvante. Então, ela teria que fazer ali um Zoladex, que muitas de vocês aqui devem ter tido acesso ou saber do que se trata, e fazer hormônio terápico. Mas ela já estava vindo numa questão de uso de manipulação hormonal para manter toda seus caracteres femininos. Então, é uma discussão muito profunda que veio. Na hora que caiu na nossa mão como comitê, nós fizemos uma discussão profunda sobre o caso, e aí levando em consideração o protocolo, porque se você trata ela como uma população normal, você vai perder todas as características femininas e vai criar uma disforia, problema de casamento. E hoje, na população trans no Brasil, você tem 20% a 30% de risco de autoextermínio e, pasmem, a expectativa de vida de uma transgender no Brasil hoje, de uma mulher trans, é em torno de 46 anos. Então, elas morrem por autoextermínio, violência. O Brasil é um dos países que mais matam população trans no mundo hoje. Então, se você vai por essa via tradicional, você realmente tem esse impacto. Se você vai pela via de dizer, não vou tratar, vamos correr o risco da doença de mama voltar e não vamos perder os caracteres, mas tem um risco da doença de mama voltar. Então, é uma situação muito delicada. E, para finalizar, eu passei no nosso board nacional de discussão de câncer de mama, que tem uns 50, 60 profissionais, às vezes. Terminei de passar o caso e tive um silêncio sepulcral aí de quase 1 minuto. Até que alguém levantou a voz e falou, precisamos de estudar e rever o caso, que ninguém aqui vai saber opinar. Então, é um chamado que temos população diversas. Nós não somos só brancos cristãos e heterossexuais, e também não somos dicotômicos, só homens e mulheres. Precisamos de mais pacientes diversos, cadastrados, inseridos, triados, incluídos nos protocolos, e precisamos de equipes de pesquisas mais diversas, e também de equipe de cuidado mais diverso e letrado, para quebrarmos todas essas barreiras. É o meu chamado aqui para todo mundo. Obrigado. Vocês viram que inclusão, né? Quando a gente fala de incluir,
Inclusão, o que acontece, ou seja, não é só o letramento sobre a questão da pesquisa. Olha quantas questões que a gente não pensa quando pensa em pesquisa, mas que envolve na hora que você está pensando em ciência, né? Lu. Eu queria agradecer primeiro as apresentações que foram excelentes, né? A gente falou de informação, falou de jornada de paciente, falou de diversidade, né? De que pesquisa não é para todo mundo. Então, isso foi muito interessante. Pegando uma coisa que você falou, Dani, que eu acho muito interessante, assim, a gente tem que usar a nossa experiência como paciente. Então, não é você falar de você, mas é você usar a sua experiência porque você tem uma ótica diferente. E você consegue enxergar o outro de uma maneira diferente. Então, quando a gente está trazendo, num evento como esse, ou em conferências médicas, a gente está trazendo pelo coletivo, né? E, para falar agora pelo Cura, fazendo propaganda do Cura aqui também, né? A gente, sim, vê bastante coisa lá fora de pacientes participando em design de pesquisa, mas o Cura já fez 3 pesquisas onde os pacientes participaram ativamente, seja paciente, seja o público. Uma delas é o survey de médicos, onde a Fernanda esteve ativamente participando, o survey de pacientes, que são perguntas, né? Surveys são perguntas que foram feitas, e o extrema vulnerabilidade, onde o Cura teve desde a participação de conseguir recurso para fazer a pesquisa, atuou junto ao Ministério Público, né? Também para conseguir ter acesso a dados, né? Então, isso hoje já é uma realidade aqui no Brasil. Precisa de mais, com certeza, precisa de mais pessoas e mais pacientes envolvidos em design de pesquisas, entendendo o que é pesquisa clínica, e, para isso, a gente precisa de capacitação. Para isso, precisa estudar, precisa ler, precisa pegar o paper, levar para casa, ler, e voltar e perguntar para o médico, porque qualquer um de vocês, eu acho que vai ter super boa vontade de, se um paciente chegar para vocês e falar assim, olha, eu fiquei com dúvida nesse paper aqui, você pode me explicar o que é isso aqui? O que é sobrevida? O que é estadiamento? Então, qualquer um deles, eu acho que ia gastar um tempinho aí para conversar com a gente. Temos perguntas aqui já. Vou soltar aqui, tá bom? Espera um pouquinho. Fernanda. Estamos Fernanda. Por ordem. Aqui, ó. Eu posso só complementar um pouco? Sim, vou só passar o microfone. Pegando a deixa que o Dr. Roberto trouxe de colaboração, eu acredito que a gente tem um papel muito importante diante da fala do Dr. Eduardo, né? Que ele falou das dificuldades que os pacientes se encontram para ter acesso à pesquisa. E aqui a gente está com uma sala cheia de pacientes e ONGs, né? E a gente tem uma capilaridade muito grande com os pacientes, né? E, assim, cabe também a gente se capacitar cada vez mais nesse tema e trazer para o nosso dia a dia, para as nossas redes sociais das instituições, as influências falarem mais sobre isso, para que a gente faça com que esse tema chegue mais perto da população em geral, né? Que as pessoas não tenham medo de participar, se sintam parte, entendam que é para elas também, né? Então, acho que a gente pode, sim, trabalhar em colaboração com isso. Era isso que eu queria tratar. Pode dar um spoiler, Dani, que tem um spoiler, assim, depois. Spoiler. À tarde, todo mundo vai voltar, certo? Porque nós temos o lançamento de uma campanha onde justamente o Cura vai fazer a curadoria e vamos lançar uma campanha onde as influencers vão começar a falar de pesquisa, ok? Mas temos perguntas, vamos abrir para o público agora. Olá, a minha pergunta não vai ser dirigida pessoalmente a ninguém, mas quem se disponibilizar a responder. Eu me chamo Roberta Pérez, sou ex-paciente de câncer de mama e hoje eu tenho um negócio social em comunicação na área da oncologia e com um projeto de educação e saúde. Eu conecto a iniciativa privada às ONGs à causa do câncer. Inclusive, já bati um papo legal com a Dani, e, assim, nesse meu mapeamento de ONGs, eu converso com muitos líderes da comunidade, e o que eu percebo? Eles têm um contato direto com os pacientes, e falta, obviamente, braço e letramento também para as pessoas que orientam os pacientes. Recentemente, eu estou debruçada sobre o tema de pesquisa clínica por conta de um projeto de trabalho,
E eu fiz uma pesquisa numa comunidade pequena de pacientes que eu acompanho no WhatsApp, e eu identifiquei não só dos médicos falaram sobre o medo de ser cobaia, né? Acho que foi dos primeiros itens, mas me chamou a atenção o tanto de gente, o tanto de paciente que identifica a pesquisa clínica, principalmente paciente oncológico, como quando não há outra linha de tratamento. E eu confesso que, até pessoalmente, como paciente, eu sou da área da saúde, eu sou fisioterapeuta, eu também tinha um pouco dessa interpretação da pesquisa clínica. Então, ciência para todos. Falamos sobre letramento, isso precisa chegar aos pacientes, pode chegar através de mídias sociais, mas eu acho que um caminho muito bom são as ONGs. Então, que movimento vocês de centro de pesquisa e que trabalham diretamente com isso, investem em projetos de educação que façam esse letramento não só para os pacientes, mas para as organizações, que é quem vai receber essa demanda de um paciente desesperado. Poxa, preciso ou gostaria, o meu médico não entrou em contato comigo em relação a isso. Então, que movimento que existe de investimento em letramento? Porque não vai haver letramento apenas se a gente falar, precisamos falar sobre pesquisa clínica, sendo que, muitas vezes, eu, como comunicadora, não tenho bagagem ou embasamento suficiente para comunicar algo com responsabilidade. Então, eu trabalho com comunicação responsável, eu tenho uma dificuldade muito grande de encontrar comunicadores para que consiga falar sobre o tema com responsabilidade ética. Então, a gente precisa letrar esses comunicadores, a gente precisa letrar as ONGs para que possam acolher e direcionar esses pacientes, mas eu não vejo de que forma que a gente vai fazer isso sem investimento, por exemplo, dos centros de pesquisa, ou investimentos, sejam de farmacêuticas ou de projetos como o Cura. Então, que movimento que está sendo feito só para tentar aliviar aqui o coração de uma empreendedora? Obrigado pela pergunta. Eu não vou responder, porque eu realmente não tenho essa resposta, e é uma chamada realmente importante para a gente se colocar como ativo nessa discussão também, sabe? Eu só acho que é um tema complexo realmente, porque a pesquisa clínica é complexa e não dá para a gente colocar tudo num pacote só, né? Os estudos são diversos, as populações são diferentes, as indicações são diferentes. Então, acho que o mais importante não é discutir exatamente o que é cada estudo, mas o que é a pesquisa, em que está baseado, a questão ética, como ela é conduzida, a questão técnica, né? A gente tem a aprovação da Anvisa na questão técnica daquele tratamento, a gente tem a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa sobre a questão ética também, e eu acho que esses pontos deixam a pessoa mais segura. Mas você falou uma coisa interessante, os pacientes, a gente teve um estudo lá em Fortaleza, que era para pacientes com câncer de mama não avançado, mas uma droga muito boa, né, que é um SERD, que é uma terapia nova, que inclusive foi apresentada agora no San Antônio como um dos grandes estudos lá, que modificou talvez modificar a prática dos pacientes em hormonioterapia adjuvante, ou seja, pós-cirúrgico, né? Mas a gente teve uma dificuldade muito grande de incluir pacientes, porque exatamente talvez por conta dessa mentalidade. Não, eu estou bem aqui, minha doença eu não estou com doença nenhuma, estou bem, estou tomando meu hormônio, sinto minhas queixas aqui, mas eu estou segura, né? Mas ela não quer participar porque existe talvez essa mentalidade que não tem uma doença grave, avançada, que eu acho que eu acho assim, toda impressão a gente tem que respeitar. Eu estou na pesquisa há 20 anos, então eu vi na pesquisa clínica um momento de muita dificuldade, porque a forma de identificar drogas, de identificar alvos terapêuticos era muito precária. A gente, na verdade, não fazia isso, né? A gente usava uma droga que funcionava para pulmão, vamos testar em mama e ver o que é que dá, entendeu? Muito no cenário avançado, exatamente nessa enésima linha de tratamento, para ver se a gente conseguiria trazer para as linhas mais iniciais. Talvez isso tenha ficado no inconsciente coletivo, inclusive dos médicos, porque os médicos também têm esse preconceito com o estudo clínico. Não são todos que têm esse letramento, tá, que a gente espera que tenha, né, em relação a encaminhar o paciente para o estudo. Não, muitos médicos também consideram a pesquisa uma coisa de risco, enfim, para doença enésima linha e tal. E faz parte do nosso trabalho, realmente, trazer essa... E, graças a Deus, nos últimos anos, houve uma evolução muito grande nas terapias e deixou de ser uma opção para pacientes com doença avançada e começou a ser trazido para a doença mais inicial, né, tratamentos neoadjuvantes, tratamentos adjuvantes,
E também diagnóstico, né? Enfim, não só tratamento, mas também nisso. Então, acho que a pesquisa é toda, como alguém disse aqui, acho que foi a Fernanda, qual é a pergunta que se quer responder com essa pesquisa? Qual é a questão de pesquisa? Se for uma questão importante, que tenha importância para a população, que seja uma necessidade não atendida para aquela população, ela pode ser uma boa alternativa para qualquer pessoa participar. Só para contextualizar com relação às iniciativas que o terceiro setor pode estar fazendo, o Caminhando com Confiança, que o Roberto depois vai seguir falando, o Caminhando com Confiança surgiu de uma curiosidade minha, porque eu queria material básico que falasse sobre pesquisa clínica para distribuir para as pessoas. E eu fiz uma busca e não tinha. E não existia. Em português não existia. Era tudo muito científico, era tudo muito técnico. Daí surgiu, a gente envolveu 2 estagiários para fazer todo o material, toda uma curadoria científica e médica, o vídeo também, e aí agora seguindo com toda essa parte de comunicação, com os centros de pesquisa, a campanha que a gente vai falar à tarde também. Então, é isso que a gente está tentando fazer. Só que, como você bem falou, a gente precisa de recurso para tudo, né? Então, isso fica aqui o pedido, né, de que a gente só consegue fazer as coisas com recurso. Acho que o Gessé quer falar. Roberto. Eu vou te chamar para trabalhar junto, tá? Porque o que acontece? A gente vai dando alguns spoilers do que a gente está fazendo, não está pronto, Caminhando com Confiança CV. É um gerúndio, está em constante evolução. O que é o ponto-chave da sua pergunta? Tá? São 2 respostas. Um nível centro, o que os centros estão fazendo, aí a resposta da Lu, teve que ter uma conversa de uma organização, tipo o Cura, junto com o centro, para fazer essas conexões. Mas as organizações sociais, e aí eu estava conversando com a Dani, porque lá em Gramado eu conversei com o Alexandre, que estava na FEMAMA. A gente precisa organizar as organizações de forma muito articulada e uníssono em relação a programas de pesquisa. Por quê? Tem um programa de pesquisa para tumores raros, a gente não sabe ainda muito bem como vai fazer isso acontecer. Doenças raras, a Lu sabe, mas é só ela. E se a gente começar a procurar? Precisava organizar uma base de dados do que a gente tem de potencial em relação às organizações e ter inteligência. A gente vai publicar um artigo, já vamos falar logo. A gente vai publicar um artigo defendendo inteligência colaborativa. O que é isso? Esse artigo vai envolver pessoas do governo, pessoas da indústria farmacêutica, médicos. A gente desenvolveu isso lá na SBOC. E o que a gente quer mostrar para a sociedade, mostrar para todos os stakeholders, que a gente precisa se articular melhor nas respostas que estão vindo em grande demanda. A lei vai providenciar assim, muita agilidade, então a gente vai ter muito projeto de pesquisa. Você viu toda a conversa nossa hoje e ontem, foi só sobre estudo clínico. Um estudo com mais de 5.000 pacientes. Esse estudo que eu citei hoje, 2 milhões de casos. 1 hora a gente vai entrar no estudo clínico. Vai ter que decidir se vai entrar ou não, e vai ter que ter esse discernimento. Então, o que a gente tem hoje? Uma proposta de organização com inteligência colaborativa envolvendo todos os setores. Aí eu te chamo para a gente conversar depois e trabalhar junto. Porque a gente vai ter que conversar com todas as ONGs, a FEMAMA e outras, para a gente se organizar. Fechando aqui. Em primeiro lugar, obrigada pela participação e pelo tanto de informação que vocês trazem. Meu nome é Ingrid, eu sou sobrevivente de câncer de mama. Já posso me considerar, eu acho que como uma patient advocate, concluindo o meu programa de letramento amanhã. E, em primeiro lugar, doutor Roberto, nesse trabalho de inteligência colaborativa, chama a advocate, tá? A gente quer participar. Tá? A gente quer contribuir. Mas a minha pergunta, na realidade, é em relação a quanto que o meio médico está engajado na disseminação da participação da pesquisa clínica aos seus pacientes. Porque aqui a gente está num grupo muito seleto, privilegiado, eu diria. Né? A gente está diante de médicos pesquisadores
né, que dedicam, acho que muito tempo, sem dúvida, a esse trabalho, e lógico que isso aqui deve estar no DNA de vocês, né? Mas cada vez que eu falo de pesquisa clínica para outros pacientes, eles não têm a menor ideia do que é isso. Por que o meu médico nunca me ofereceu? Eu sei, está muito claro, que pesquisa clínica não é para qualquer um, né? E talvez vocês já tenham essa visão, né, na hora que está ali conversando, tratando o paciente. Não, isso aqui eu não vou nem falar, porque não é o caso. Mas, assim, para que a gente não caia num vácuo, né? Como que isso é disseminado, como isso é discutido no meio médico e como é que vocês veem uma hipótese mais prática de aproximação do próprio meio médico para engajar os seus pacientes em pesquisas clínicas, oportunizar para que eles possam, sim, participar de pesquisas clínicas, né? Lógico, dependendo do caso. Essa é a minha pergunta. Obrigada. Bom, eu vou roubar aqui a oportunidade, porque eu não queria deixar passar essa pergunta. Muito obrigada, Ingrid, por ter trazido essa questão, porque hoje a gente ficou falando muito de questões governamentais, acesso, como trazido pelo Eduardo, e a questão dos pacientes. Mas a gente trabalhou, há 2 anos atrás, nessa questão dos médicos, que é o que a Lu acabou de mencionar. A gente fez uma entrevista com, não me lembro agora exatamente, 100 e tantos médicos e pesquisadores, tá? Todos ligados a serviços de pesquisa. E eles responderam, o dado que a gente encontrou, inclusive a gente já publicou isso na ASCO e numa outra revista indexada no PubMed, 2/3 deles assumiram que fala sobre pesquisa clínica com menos de 5% das pessoas que eles atendem. Então, a gente, no Cura, tem trabalhado essa questão em 3 passos. A gente tem 3 steps aqui, separados, e de igual complexidade. Um deles é a questão regulatória. O Eduardo mostrou, quase 200 versus 30 dias. Então, a questão regulatória é um gap. Um outro desafio é a falta de letramento, ou de entendimento, ou talvez um misconception dos pacientes em relação à pesquisa. Mas um gargalo importantíssimo é o comportamento dos médicos e muitos deles engajados em pesquisa. Você imagina se a gente fizesse esse questionário em locais não ligados à pesquisa? Talvez a gente fosse encontrar grandes percentuais em que nenhum médico conversa com nenhum dos seus pacientes sobre pesquisa. Tá? Preciso te interromper, passar a Cláudia. palavra para o Gessé, porque ele vai ter que sair, infelizmente. 1 minuto. Eu achei a pergunta da Ingrid muito interessante, muito importante mesmo. Conforme a Elô falou, a gente tem uma defasagem enorme do contato do médico profissional da assistência geral, do oncologista geral, com a pesquisa clínica. Eu acredito piamente que a descentralização como, eu vou até passar para o Cláudio aqui depois para contar a experiência dele, como um centro de pesquisa fora de grandes capitais. Eu acho que o papel da descentralização da pesquisa é fundamental, porque quanto mais criarmos centros, mais você se aproxima de pacientes que moram longe dos grandes centros, que moram em grandes rincões. Então, eu acredito muito na proliferação dos centros de pesquisa como um instrumento muito poderoso para poder disseminar conhecimento de pesquisa e ofertar mais os estudos para os pacientes. Eu posso só dar uma sugestão bem rápida, então, porque o tempo está acabando. Não, a gente vai continuar. A gente só vai falar obrigada para o doutor Gessé, porque ele está numa outra mesa agora. A gente continua aqui. Seguimos. Tem mais perguntas rolando aqui. Só Pode vou falar, juntar fala aí. uma sugestão com a gancho do doutor Gessé ali e com o pessoal aqui da região Nordeste. Eventualmente, esses eventos precisam ser replicados lá, na casa de vocês, na região Centro-Oeste. E isso é uma ação que talvez vale a pena pensar com bastante carinho e já colocar saindo daqui como uma tarefa. Ingrid e Roberta, vocês conseguem perceber que vocês estão provocando cada vez mais, porque esse caminho ele está sendo pavimentado. Da mesma forma que existia e ainda existe o estigma do câncer, e hoje vocês todos estão aqui para a gente falar sobre isso abertamente, a pesquisa é a mesma coisa.
Então, lá em Teresina, eu falo sobre pesquisa clínica para todas as minhas pacientes. Eu sou conhecido em Teresina por só falar em pesquisa clínica, como a gente estava conversando mais cedo. A gente leva a palavra da pesquisa clínica. Pesquisa clínica é igual crossfit. Você não precisa perguntar para a pessoa, ela vai te falar que ela faz pesquisa clínica. Não é? Então, a oportunidade que vocês, a provocação e a oportunidade que você tem, ninguém fala de pesquisa clínica. Isso, se a gente enxerga como uma dificuldade, a gente pode enxergar. Ninguém fala de pesquisa clínica, eu vou falar sobre pesquisa clínica. E assim, se você for falar com as pessoas de centro, isso é até bem íntimo, que eu brinco com todas as coordenadoras, assim, a sua mãe sabe o que você faz? Doutor, ela não faz ideia do que eu faço. A minha também não. A minha também não sabia. Eu já falo bastante sobre pesquisa, e aí eu sempre encaminho as minhas entrevistas para minha mãe, e depois do terceiro podcast que ela escutou, aí eu já estava sem esperança, ela mandou mensagem assim, meu filho, que orgulho do que você faz. E aí eu falei assim, se ela entendeu, então, por insistência, a gente não pode simplesmente achar, pesquisa clínica todo mundo deveria saber. Tá, mas a gente tem que frequenciar, a gente tem que estar falando o tempo todo. E esses canais precisam surgir. Os recursos, eles existem, e a gente precisa canalizar isso dessa forma para que a pesquisa clínica, e o Cura me ajuda muito em relação a isso, porque as minhas pacientes, eu falo para elas, a sua doença, eu estou aqui para ser um consultor, a doença é sua, e as oportunidades são suas. Entre no Instituto Oncoguia, entre no Projeto Cura, pesquise sobre pesquisa clínica. Você não pesquisou sobre os tratamentos, você não botou na inteligência artificial quais são os meus tratamentos? Pesquise também sobre pesquisa clínica, onde é que tem. E só para vocês terem uma ideia, só agora, no final do ano passado, novembro do ano passado, que a gente conseguiu unir numa plataforma única todas as pesquisas brasileiras em oncologia, num portal. Se você bota SBOC, pesquisa clínica, você consegue pesquisar câncer de mama, você bota a região ou o estado e você vai achar todos os estudos que estão abertos. E aí você levar isso para o seu médico ou discutir isso com que os médicos, os profissionais de saúde, eles não têm letramento também. Não são só os pacientes que não têm isso. Então, isso, Roberta, é uma grande oportunidade que existe e esse caminho precisa ser pavimentado para, em eventos futuros, a gente ter o Cura Talk sobre sobreviventes, o Cura Talk sobre pesquisa clínica, os próprios congressos médicos. Agora que a gente tem eventos maiores dentro dos congressos sobre pesquisa clínica. Antes era o Eduardo, o Fábio, era uma galera pequena que todos assim, é um pessoal que faz umas pesquisas aí, mas deixa sair o dado que aí eles trazem para a gente. Era uma postura muito passiva. Ficou tão reprimido que agora a gente precisa falar muito de pesquisa, exatamente. Né? E por isso a gente precisa ser mais rápido no falar e vou pedir para as perguntas serem mais curtas, né? E as respostas para a gente ter mais chance para as pessoas falarem. Nosso tempo está esgotando, mas a gente vai dar 10 minutos de excesso, né, para a gente poder dar um pouquinho de conta. Lembrem, vocês têm que voltar à tarde, porque vocês vão entender muito mais do que a gente está falando, de como que a gente leva pesquisa para fora e como que nasce as coisas. Essa que está falando aqui para vocês foi uma que xingou o médico quando uma amiga foi encaminhada para pesquisa. Tá? Falei, isso é louco. Então, Carol, você. Bom, oi, gente, sou Carol Magalhães, sou de Salvador, sou uma ex-paciente também de câncer de mama. Prometo ser rápida, minha pergunta é até utópica, mas eu tenho 10 anos de diagnóstico, né, e nesses 10 anos que eu estudo um pouco sobre pesquisa, principalmente com recorte racial, eu tenho um projeto chamado Se Cuida Preta, que faz um recorte racial de informação sobre câncer de mama e também com diversidade. Eu lembro que o primeiro estudo que eu vi foi norte-americano, né, de pessoas negras norte-americanas. Depois, acho que em 2014, um da Universidade Federal de Minas, e mais recente o estudo Mantos. Então, em 10 anos, eu só conheço 3 estudos para a população negra. E aí a pergunta utópica é, há 2 anos atrás eu estava no Cura de Gramado e a gente já falava que precisava inserir população brasileira nos estudos. 2 anos se passaram e eu repito a pergunta, quando é que a gente vai ter, de fato, que a gente vai sair da teoria de que precisa
para, de fato, ter estudos clínicos voltados para a população negra e agora, mais do que nunca, também incluindo diversidade. Aguarde a próxima pesquisa que está saindo agora até dia 31 de março, que é o impacto do câncer na população que vive em extrema vulnerabilidade social. E isso inclui, obviamente, a questão racial. Levou Ok? 2 anos, né? De 2 anos para cá. Então, calma, vai sair. Lá atrás. A última lá da fila, que eu estou vendo ela, coitada, que ela levanta a mão. Depois temos mais aqui, a de óculos branco aqui. Fernanda, deixa eu só dar um alento rápido também. Embora não tenha estudos específicos, hoje a gente sempre fala da Bahia como a Meca Negra. Sempre tem centros lá e os estudos vão para lá. Boa tarde. Meu nome é Cíntia, eu sou de Porto Velho, Rondônia, também de um centro afastado. E só uma sugestão, os médicos estão falando sobre a questão de levar esses estudos para lá. Rondônia, em termos de proporção, é um dos estados que mais tem pacientes com câncer. Inclusive, nós temos uma unidade do Hospital de Barretos, lá em Porto Velho, o Barretinho, que a gente chama Hospital de Amor, da Amazônia. E só para atentar vocês sobre a interiorização desses congressos, desses eventos, o Norte e o Centro-Oeste, nós temos o grande máquina financeira, nós temos o agro, né? Então, talvez, se esses congressos, se esses eventos começarem a ser feitos, Mato Grosso, Rondônia, Goiás, né? Nós temos muitos artistas sertanejos que são desse interior, e é o pessoal que tem recurso para investir nas pesquisas. Então, pensem com carinho nessa questão de interiorizar os eventos. A questão do letramento dos médicos também é uma realidade. No meu estado, eu tratei aqui, eu sou de Rondônia, mas eu tratei aqui em São Paulo, no meu estado, ninguém. Nós temos, eu sou da capital, nós temos coisa de 5 oncologistas, não mais do que isso, e eu tenho certeza que nenhum deles nem conhecem a realidade das pesquisas e nem são conhecidos de vocês. Então, também abram programas, convidem os médicos. Nós estamos num centro mais afastado, então a questão de locomoção é mais difícil, mas... Você é médica? Não, sou advogada. Advogada. Então, arranja um lugar para a gente fazer um Cura Talks lá em Rondônia. Arranjo. Porque a gente já tem marcado 1º de outubro em Fortaleza. Não é? Então, a gente justamente não quer fazer esse Cura Talk só em São Paulo. A gente faz aqui porque a gente tem a sala de graça dada pelo GBCAM. Então, a gente precisa ter a parceria do médico, ou do agro, né? Para que a gente possa levar o tema e provocar a sociedade local. Né? Só mais uma coisa. Aproveitando o gancho, eu sou advogada e eu já falei, quando nós viemos no início do programa de letramento em setembro, a importância também de conscientizar advogados, juízes, promotores sobre a causa do câncer. A gente sabe que muitos precisam de liminares, de decisões judiciais. Eu já trabalhei como assessora. Você já se inscreveu como voluntária do Cura? Não, porque eu sou de Rondônia. Então, por favor, pega aqui o contato, porque a gente tem uma parceria técnica com o Ministério Público, por conta da pesquisa clínica, né, com seres humanos, que a população indígena ou a população vulnerável, ela precisa ter a intervenção do Ministério Público. E eles não entendem de pesquisa, eles entendem de leis. Então, ninguém e a gente entende. precisa de advogado para traduzir isso para eles. Exato. Então, por favor, contato aqui com a Lu para você ser voluntário. Outra Fernanda, pergunta. Nós temos Fernanda. que ir para a pergunta. Tinha alguém... Isso, você. A minha pergunta vai ser bem objetiva, por conta do tempo. Considerando a questão da gente não conseguir abarcar toda a heterogeneidade, todas as populações que a gente tem, será que seria possível fazermos uma iniciativa junto aos CEPs, para que eles passassem a exigir, ou ter um olhar um pouco mais minucioso em relação a termo de consentimento para as populações que não estão dentro do padrão? Porque o termo de consentimento não vem da indústria, por exemplo, abarcando todo mundo, né? Ele fala de homem e mulher, ponto final. Ele não fala de mais nada. Ele não pensa em população trans, ele não pensa, ele não faz nenhuma diferenciação. Será que seria um caminho a gente falar com os comitês para a gente conseguir melhorar isso, ou não é um caminho? Lu, rápido, 2 minutos. Eu vou responder como membro de representante de paciente de pesquisa do CEP, tá? Que eu faço parte do CEP da Unifesp.
A gente avalia o projeto, né? Você tem toda uma parte de metodologia, né? Então, o que tem que mudar é a metodologia, certo? A gente pode até, entre aspas, sugerir, mas é a metodologia que tem que mudar, né? Então, tem toda uma questão ética. Então, acho que isso é uma construção, né? Sim, conversar com os CEPs e tal, mas é aquilo que o Gessé estava falando, né? Tem que ser uma coisa inclusiva e não é você colocando uma legislação que a coisa vai passar a funcionar, né? A gente tem vários exemplos de leis que não são cumpridas. A lei já foi aprovada faz 2 anos, né? e ela ainda não está 100% regulamentada, porque tem a transição entre o que era e o que é. Então, a INEAP é a que vai, agora, redigir a regulamentação do que a lei foi aprovada. Gente, mais uma pergunta. Fernanda, Pode, aqui, nosso ó, tempo venceu. Dani, só... isso. Ai, obrigada. Gente, eu ainda queria responder a resposta da Roberta, viu, Roberta? Sobre o que eles estão fazendo para isso, né? Assim, o GBCAM, ele lançou um programa inédito aqui no Brasil, em parceria com o GRASP, que é uma instituição lá dos Estados Unidos. E agora a gente está terminando o primeiro programa de letramento de advocacy em pesquisa clínica. Então, amanhã, né, a gente conclui o nosso programa. Eles abriram vaga para 10 participantes. A procura foi tão grande que eles abriram mais 5 vagas, então somos 15. Eu sou a única enxerida que não sou paciente, represento ONG, mas todas as outras são pacientes. O programa foi maravilhoso e o que eu sei é que eles vão abrir uma segunda turma. Então, fiquem de olho nas redes sociais do GBCAM, para que vocês que se interessam pelo tema possam participar. O Cura também é parceiro. Mas aí, a FEMAMA tem uma universidade, né, que tem cursos online. Eu acho que a gente pode ajudar, né, Gabi? E acredito que já esteja no radar da FEMAMA trazer a pesquisa clínica para um tema de curso, né? E aí é AD. Então, assim, acho que a gente pode se encaminhar com esse letramento das pessoas que querem se engajar em pesquisa clínica, tá bom? E ainda falando sobre isso, que a Fernanda colocou aqui no começo, e a gente não continuou falando sobre isso, né? O GBCAM é um grupo de médicos, né? E de iniciativa de paciente, a gente está lançando o Comitê do Paciente, que é o Cura Conecta. Então, a gente está... O QR Code de voluntários, depois eu pego o teu contato também depois, porque é justamente isso, é fazer toda essa formação para que essas pessoas sejam multiplicadoras e que a gente comece falando cada vez mais, porque assim, são vários gaps, são várias lacunas, é o CEP, é a parte da inclusão, então a gente quer ter vários pacientes para encaixar em projetos diferentes. Então, não vai ser todo mundo que vai ser encaixado em tudo, mas, por exemplo, se a gente souber de uma pesquisa sobre a parte que a Carol estava falando, né, da população, de população vulnerável, de alguma etnia, alguma coisa assim. Depois vamos falar da parte remota, de centros remotos. Então, aí eu vou pegar, provavelmente, a Cíntia. Se eu for precisar de uma pesquisa com etnia, eu vou pegar a Carol. Então, esse comitê que a gente está formando agora também, que a gente precisa de vocês para falar sobre isso. Tem a expertise do Cura, ou seja, é uma organização da sociedade civil. O PIR tem a expertise dos médicos que fundaram. Então, assim, são propostas, origens diferentes e com ações diferentes. Patrícia, você tem 30 segundos para formular a sua questão. E a gente fechar. Eu me chamo Ana Patrícia, eu sou do Maranhão, tua vizinha. Sou paciente, faço imunoterapia, né? Eu tomo Verzenhos e o Letrozol. E nós falamos hoje de DNA, falamos de cirurgia, falamos de radioterapia, falamos de pesquisas em todos os níveis. E eu queria saber de vocês onde está a atividade física, né? Qual pesquisa a gente tem da atividade física no tratamento do câncer de mama ou durante a imunoterapia. Para quê? Para nós diminuirmos os efeitos colaterais, como as dores articulares, as fadigas, o suor, a insônia, para melhorar também a nossa saúde mental. É isso que eu queria saber, aonde está a atividade física, aonde está o lazer também, né? Aonde está a yoga, a meditação, a fé, a religião,
dentro do nosso tratamento, porque também faz parte. Eu vou deixar eles responderem, mas à tarde tem uma parte que vai falar só disso. Não? À tarde, nós temos só esse tema, pesquisas que não são de drogas. Então, lembrem, o primeiro módulo, lembra que eu falei, vai começar com, será que pesquisa é só de droga? Não. Então, à tarde, a doutora Heloísa vai trazer que outras pesquisas acontecem no universo relacionados a atividade física, nutrição e outras. Virão as remadoras para mostrar como que a atividade física melhora. E virá a campanha Cura Vozes. Só para, eu vou ser bem breve, é muito importante essa sua fala, porque isso pode ser levado para o GBCAM também, viu, Fernanda? Essa chamada aí para estudos que não são só de intervenção, de drogas, que é o que nós médicos gostamos de fazer, porque a gente quer essa inovação, a gente quer sempre estar com as drogas mais modernas. O Verzenis é um exemplo de droga que há pouco tempo foi aprovada, né, considerando aí a linha da história da oncologia, e mudou a história do tratamento oncológico dos pacientes com receptor hormonal positivo. A gente gosta disso, é do nosso DNA. Mas, logicamente, que o survivorship, que a gente chama, né, que é como a paciente sobrevive após o diagnóstico, como ela lida com os efeitos colaterais do tratamento, isso é uma necessidade de estudos não atendida, que a gente precisa levar para o GBCAM para poder eles também pensarem em estudos nesse cenário. E o estudo Challenger, que foi apresentado na ASCO, que teve uma super repercussão, né? Nós participamos disseminando informações sobre a questão da nomenclatura dos textos usados nas pesquisas, né? E agora o Dr. Chris Booth, que foi o autor principal do Challenger, pediu para o Cura trazer pessoas para responder um novo survey. Então, nós estamos nessa rede de médicos, não só pela linha das drogas, quanto também pela qualidade de vida por outras. Então, brevemente, quem está registrado no Cura vai receber este survey para poder ajudar os médicos e não médicos a delinear aí novos tratamentos e qualidade de vida.